os segredos para acertar na vida. Chama-se constância. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, a primeira característica de Deus, Ele é constante, Ele é imutável. Jamais nós devemos colocar a nossa confiança em algo que muda, em algo que hoje é, amanhã não é. O ser humano, ele é mutável. O ser humano, ele, na grande maioria, ele tem dupla personalidade. O que ele decide de manhã, daqui a pouco ele chega e diz: olha, eu pensei bem e eu vou agir diferente, eu não quero mais. Começa a namorar, está apaixonado, daqui a pouco, doido para casar. Daqui a pouco ele diz: olha, pensando bem, eu mudei de ideia, você segue o seu caminho, eu vou seguir o meu caminho. Ele é mutável. E todo dom perfeito, tudo que é bom, ele vem, ele desce do alto, do Pai das luzes. Ou seja, se você almeja algo bom, algo extraordinário, não adianta você tentar buscar na força do braço. Não adianta você tentar buscar no homem. Não adianta você tentar buscar no natural. Você vai ter que buscar no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural e só Ele é perfeito, só Ele é imutável. Então, se você almeja algo que está dentro das possibilidades humanas, aquilo que o homem pode resolver, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que o homem pode conquistar, que o homem pode produzir, ok, e deve ser assim. Mas quando você tem um alvo, quando você tem algo que você diz: olha, isso aqui é sobrenatural. Por exemplo, um casamento, quando o jovem procura uma moça para casar, quando a moça almeja um rapaz para casar, não pode ser qualquer um. Não pode ser segundo o conceito humano. A pessoa deve buscar em Deus, na oração, ela deve colocar um propósito diante de Deus, um propósito responsável. Por quê? Porque uma pessoa, para viver, imagina você viver o resto da sua vida junto com uma pessoa. Muitos acabam sofrendo, muitos acabam se decepcionando, se frustrando, porque a pessoa conheceu um rapaz, daqui 15 dias vai morar juntos. O rapaz conheceu uma moça, nem conhece a família, não sabe, não pesquisou a origem dela, de onde ela veio, os costumes, e já vai morar junto. É uma pessoa extraordinária? Com um jogo de muita sorte, sim. Mas quando você analisa, você considera: olha, eu vou me casar para formar uma família, para ter filhos, esses filhos serão para sempre, e será uma sociedade, o filho será meu e também será dela. Nós estaremos atrelados um ao outro para sempre. Então, esse relacionamento temos que buscar diante de alguém que é imutável, alguém que conhece o nosso futuro. Porque o lugar que você vai chegar daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, Deus conhece. Ele já foi lá. Ele pode te dizer se esta pessoa vai ser uma pessoa boa ou não. Se essa pessoa é a pessoa certa ou é a pessoa errada, pelo menos para o seu relacionamento, para o seu temperamento, para o seu estado emocional, porque não tem coisa pior no mundo do que uma pessoa emocionalmente descontrolada, uma pessoa que não sabe dominar os seus próprios pensamentos, uma pessoa que não cuida dos seus pensamentos, que não cuida dos seus relacionamentos e muito menos tem as suas emoções controladas. Pessoa que não tem controle sobre si. Quantas coisas, quantas catástrofes poderiam ser evitadas se aquela pessoa, se aquele chefe de família tivesse controle sobre as suas emoções, tivesse a inteligência emocional desenvolvida. E aí casa e acaba cometendo muitas das vezes feminicídio, agressões. Quantas mulheres são agredidas todos
todos os dias, não é? Pensa que casou com um príncipe, sonhou com um príncipe montado, que vinha montado num cavalo branco, e veio só a metade, só veio o cavalo. O príncipe não apareceu. Então, toda dádiva, vamos lá, você pode até escrever isso aí. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A primeira característica de Deus, ele é imutável. Malaquias 3,6, o Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que Deus está dizendo aqui? Os filhos de Jacó, a nação que eu escolhi, a nação que eu criei, para me servir um Deus único, me respeitar, cumprir os meus preceitos em todas as instâncias, neste momento, merecia ser destruída. Mas por que vocês não são destruídos? Porque eu não mudo. Eu fiz uma promessa de permanecê-los, de formá-los, de dar prosseguimento, de enviar um Salvador. E por que Deus enviou Jesus? Para nos salvar. Por quê? Porque ele tem uma promessa, ele não pode mudar, porque senão simplesmente ele assoprava e consumia os filhos de Jacó e formava outra nação e pronto. Mas Deus, pela imutabilidade dele, ele nos permanece, então ele providenciou um Salvador. Ele providenciou alguém que viesse e pagasse o nosso preço, como Jesus pagou, e hoje nós somos livres e nós podemos dar glórias a Deus, levantar as nossas mãos santas em qualquer lugar. Ok? Continuando. Não devemos colocar a nossa expectativa em quem é mutável. Não coloque a sua expectativa no homem. Não coloque a sua expectativa nos filhos. Não coloque a sua expectativa no governo. Não coloque a sua expectativa no político. Não coloque a sua expectativa no sistema que está instalado em todo o globo terrestre. Por quê? Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Quando você coloca a sua expectativa naquilo que muda, você vai se frustrar. E de onde vem a frustração? A frustração vem de uma expectativa em que você não conseguiu ver aquilo que você esperava. Você criou uma expectativa e tudo deu diferente. Porque você confiou nas coisas da natureza. A natureza é mutável. A natureza é mutável, a natureza é cíclica. A natureza, ao mesmo tempo que ela produz um ponto de energia positivo, ela vai do positivo máximo ao negativo máximo. A natureza é constituída de átomos, de correntes magnéticas, para quem não sabe. E a corrente magnética do universo, da natureza, ela trabalha pulsando positivo, negativo. Máximo, mínimo, máximo. A natureza é imutável. Somente Deus é linear. O Pai das luzes é linear. E é nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. A inconstância tira de nós todas as possibilidades de avançar. Por que o ser humano não chega lá? Porque ele é inconstante. Chamamos isso academicamente de procrastinação também. É uma inconstância. Eu sei o que preciso fazer, mas eu não faço. Eu sou inconstante. Eu começo a fazer, daqui a pouco eu abandono. Não, depois eu dou continuidade nisso aqui. Não sou constante. Não fui até o final. Isso tira toda a possibilidade do sucesso. Isso tira toda a possibilidade de ser feliz nos relacionamentos. Isso tira todas as possibilidades de ser feliz espiritualmente, de desenvolver espiritualmente. Uma pessoa que começa uma campanha de oração, ela começa orando todos os dias, meia hora por dia, daqui a pouco ela ora 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, daqui a pouco não ora mais nada. A pessoa começou firme na igreja, deram para ela até um trabalho, ela começa muito bem, tenho visto tanto isso. Ela começa tão bem, daqui a pouco ela desanima. Olha, não, eu arrumei uma outra coisa para fazer. Ela não foi constante, ela não chegou em lugar nenhum. Então, se você quer ser um sucesso, se você quer alcançar altos patamares,
Primeiro, compromisso com Deus de maneira constante, todos os dias. O Senhor orienta dizendo: orai sem cessar. Ou seja, seja constante na sua oração. A minha casa será chamada casa de oração. Tiago 1, versículo 7 diz assim: homem inconstante em todos os seus caminhos, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago diz claramente, usado pelo Espírito Santo, que quem é inconstante não receberá de Deus nada. Ou seja, o que ele está orientando? Se você não for constante, perseverante no que você faz, Deus não pode te ajudar. Você saiu do alinhamento com Deus, e fora do alinhamento com Deus, você não consegue nada. Ou seja, você precisa colocar um propósito. A partir de hoje, antes de iniciar alguma coisa, eu vou analisar. Mas depois que eu tomar a decisão, eu vou ser constante. Até as redes sociais, para você ter sucesso, exigem que você seja constante. Se você não sabe, quando você começa a fazer postagens no YouTube, Instagram e Facebook, o que vai fazer você deslanchar, o que vai fazer o algoritmo, que é uma máquina que analisa as suas postagens e mostra para centenas, para milhares, para milhões de pessoas, é a constância. Se você for inconstante, vamos imaginar que você tem um canal no YouTube e você quer crescer. E você faz uma postagem um dia na terça-feira, na semana que vem na sexta-feira, na outra semana você não posta, você passa um mês, depois você posta 3 dias seguidos, depois você passa 30 dias sem postar nada. O YouTube nunca vai olhar para você, você nunca vai crescer. Você vai ficar lá 10 anos, nunca vai crescer. Por quê? Porque essa é a lei da natureza. Quer crescer? Olha, eu vou postar um vídeo todas as terças-feiras às 8 em ponto. Esteja lá todas as terças-feiras às 8 em ponto. Ainda que seja uma vez por semana. O algoritmo do YouTube vai olhar e falar: opa, esse cidadão é constante, ele tem compromisso. Eu posso confiar nele. Então eu vou começar a mostrar, eu vou começar a divulgar ele até de graça. Ok? Então, no mundo espiritual não é diferente. O anjo de Deus olha para você e te vê constante. Você ora que ora. Olha, todo dia às 3 da manhã eu levanto para orar. O anjo de Deus está de olho em você. Você levantou mesmo para orar. O anjo vai dizer: opa! Lembra quando do Daniel, quando ele estava orando? Daniel orava 3 vezes por dia. O anjo apareceu e disse: Daniel, jovem muito amado, desde o primeiro dia que te puseste a orar e a buscar a Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel orou 21 dias seguidos. Então veja bem, seja constante. Porém, precisamos observar aqui que a constância, que a perseverança, ela atua tanto no campo positivo como no campo negativo. Veja bem, vamos ver dois casos aqui de perseverança, uma para o bem e outra para o mal. Josué, Deus dá uma orientação para Josué. Josué, olha, veja a instrução. Durante 7 dias, você vai dar uma volta, você vai circular, você vai rodear as muralhas de Jericó. No 7º dia as muralhas vão cair. E lá estava o Josué. Primeiro dia, olhando humanamente, parecia um bobo. Josué na frente e os soldados atrás. Sem ninguém abrir a boca, sem falar uma única palavra. Uma volta. Volta para o acampamento, todo mundo, os soldados ficavam olhando e falavam: o que esses malucos estão fazendo? Segundo dia está lá o Josué na mesma hora. Vamos imaginar que fosse 6 da manhã. 6 da manhã está lá o Josué, começa a caminhada. Segunda volta. Terceiro dia, 4º dia, Josué, se ele fosse inconstante, a primeira coisa, ele ia dar uma olhada para as muralhas e dizer: ô soldado, vamos parar com essa besteira. Já estamos na 4ª volta, já estamos na 5ª volta e eu não vi nenhum sinal. O justo vive pela fé e não pelo que vê. O Josué viveu pela fé. 5ª volta, 5º dia. 6º dia, o Josué podia olhar e falar: caraca, velho, já estou cansado. A gente aqui nesse acampamento só para dar uma volta. A volta devia durar ali o quê? Não sei o tamanho exato, mas 20 minutos, meia hora, vamos colocar 1 hora.
1 hora, e o restante do dia ficava no acampamento só esperando o próximo dia. O Josué, na sexta volta, podia olhar, olha, mas nem uma rachadura, nem um pedacinho do reboco caiu do muro dos caras. Isso não vai acontecer. Nós vamos ficar com cara de trouxa. Os soldados, os generais dele, o general dele vão tirar um sarro da nossa cara, porque nada vai acontecer. Pelo menos já devia ter rachado. Não, o Josué foi perseverante, ele foi constante e ele permaneceu, ele obedeceu. O segredo do sucesso aqui na terra é você estar recebendo as instruções de Deus, olhar para aquele que é o Pai das luzes, onde não há nenhuma sombra de variação, e obedecer a instrução que a palavra de Deus dá. Ser constante, ouvir, buscar conhecimento, buscar sabedoria. A sabedoria não habita no meio dos homens. A sabedoria e a inteligência habitam com Deus. Então, onde é que eu tenho que buscar? Sem sabedoria você não chega em lugar nenhum. Sem inteligência você não consegue construir nada que vá chamar a atenção da sociedade. Por quê? A sociedade olha para você não pelo que você diz que é. A sociedade olha para você pelos resultados que você mostra que tem. Alguém, quando vai te seguir, olha para os teus resultados. Então não é o que você diz, mas o que você demonstra que é. É o ser que vai fazer a sociedade olhar para você, que vai fazer te buscar, que vai te contratar. E para você ser, você precisa buscar. O Davi disse assim para o Salomão: Salomão, busca sabedoria como ouro refinado, busca de dia, de noite, persevera em buscar sabedoria. E onde está a sabedoria? A sabedoria habita na eternidade com Deus. E continua dizendo: busque a sabedoria, busque a inteligência, desenvolva a inteligência. A sabedoria mora na eternidade, a inteligência mora na eternidade, e você só vai achá-la com uma vida espiritual perseverante. Continuando, então vamos ver. Josué utilizou a constância de uma maneira positiva. Na 7ª volta, Deus manda o terremoto. Se o Josué tivesse parado na metade do 7º dia, por que 7º dia? Porque 7 é um ciclo completo. Se ele tivesse parado na metade da sétima volta do 7º dia, não teria acontecido nada. Quando ele fecha a 7ª volta, o terremoto e todas as muralhas de Jericó romperam e ele obteve vitória. Sansão utilizou a constância de maneira negativa. O Sansão vai adulterar com uma mulher chamada Dalila. Ele vai a primeira vez, Deus dá uma chance para ele. Ele vai a segunda vez, Deus dá uma chance para ele. Ele foi constante, ele continuou. E ela tentando descobrir o segredo dele, 171 na orelha dele, até que a constância dele no pecado, no erro, fez com que ele acabasse se cansando e entregando o segredo dele. Arrancar os olhos, o homem mais forte da terra, o homem mais poderoso da terra, fisicamente falando. Arrancar os olhos dele e ele se tornou um palhaço dos seus inimigos e acabou morrendo por isso. Então, a constância, ela vai trazer benefício tanto do lado positivo e como vai trazer também do lado negativo. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. Característica de uma pessoa inconstante. Pastor, como eu descubro que uma pessoa inconstante, ela tem uma característica clara? É uma pessoa especialista em dar desculpa. Olha, eu não fiz isso por isso, olha, eu não fiz por aquilo, eu vou fazer depois, eu vou pensar direito, eu vou analisar. Ela tem uma gravação de resposta para tudo. Esta pessoa é inconstante. Ela precisa justificar as suas falhas, das suas inconstâncias, sempre dando uma desculpa para tentar justificar as suas faltas. O segredo do poder, nós já vamos encerrar. O segredo do poder, o segredo do sucesso na vida espiritual, na vida matrimonial, na sociedade, ganhar dinheiro,
ser bem-sucedido emocionalmente. Se você está desenvolvendo a sua inteligência emocional, seja constante, busque informações, exercite diariamente. Você vai ser uma pessoa resiliente. Vai ser uma pessoa que tem controle sobre as suas emoções. As palavras virão na sua boca. Você terá vontade, muitas das vezes, ou a situação é uma oportunidade que em outras épocas você xingaria, você partiria para a agressão. Não, eu tenho controle sobre as minhas emoções. Eu vou calçar o sapato do outro, eu vou utilizar da empatia, eu vou me colocar no lugar do outro. Isso, biblicamente chamando, chama se compadecer do outro, se compadecer da miséria do outro, a fraqueza que ele tem. Olha, por que ele está assim? O que será que aconteceu com essa pessoa? A origem dela. Será que essa pessoa não foi abusada sexualmente quando era pequena? Será que essa pessoa não se frustrou com o pai? Será que essa pessoa não se frustrou com a mãe? Será que essa pessoa não foi agredida verbalmente, sexualmente por um parente dentro de casa e hoje ela é essa pessoa revoltada que parece um bicho bruto? Não, eu vou segurar a onda aqui porque eu controlo as minhas emoções, exercitando dia a dia, debaixo de uma pressão no seu local de trabalho. Todo mundo parece que está contra você, todo mundo parece que não gosta de você. Você utiliza da ferramenta da inteligência emocional chamada resiliência. Estar em paz, manter o seu controle debaixo de uma pressão. Você está no meio do olho do furacão, você consegue se manter. Mas você precisa ser constante. Você precisa ser perseverante em desenvolver os seus relacionamentos, as suas emoções, o seu autocontrole. O segredo de você ser mostrado para o mundo é a constância. Para finalizar, eu quero lhe lembrar, houve uma competição, você deve lembrar da cena, aquela mulher que ela vinha cambaleando, as pessoas dizendo, não segura, ela veio, ela chega em último lugar, cambaleando, e ela é pega pelos médicos depois que atravessa a linha de chegada. Ela chegou em último lugar, mas ela perseverou, quase morrendo, mas ela chegou, ela atravessou a linha de chegada. O mundo lembra dela até hoje. Os vídeos dela estão esparramados por todo o planeta Terra, todo mundo conhece ela pela sua história, pela sua perseverança, pela sua constância naquilo que ela determinou fazer e não desistir antes de chegar no final. Se eu perguntar para você, quem chegou em primeiro lugar, quem ganhou a medalha de ouro? Ninguém lembra, mas o mundo lembra dela. Pensa nisso. Não é pelo que você faz, mas pelo que você persevera até o fim. Deus os abençoe e até breve.